Continue, não deixe que as críticas te afetem. Muitas vezes a gente quer fazer um trabalho e a gente começa a desenvolver com aquela animação. De repente, quando vem uma crítica, a gente acaba se sentindo impotente, incapaz. A gente dá tanta voz para a crítica muitas vezes que a gente desiste do caminho que Deus quer que a gente continue trilhando por causa de uma crítica infeliz. Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Não se deixe levar por uma crítica. Muitas vezes a gente está fazendo um trabalho que a gente está se dedicando, dando o nosso melhor e de repente alguém critica e a gente se deixa levar muitas vezes e desiste ou desanima. Saiba que na Bíblia o apóstolo Paulo, que foi muito importante para que a gente conhecesse tanto a palavra de Deus, ele foi criticado pelo seu trabalho, pelo seu comportamento, até pela sua aparência física, conforme ele mesmo conta nas cartas. E o que na verdade importa é o conceito que Deus tem de você. Algumas pessoas vão te amar e outras pessoas vão te odiar pelo mesmo motivo. Então não importa a crítica que você receba, continue firme, com os olhos em Deus, com os olhos em Jesus, seguindo adiante o caminho que Ele tem para você. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, o próprio Paulo acaba falando, defendendo a sua autoridade. E ele fala justamente das críticas que ele recebe. Ele diz mais ou menos assim na carta: Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês. Eu, que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Por que ele falou isso? Porque ele escrevia nas cartas e nas cartas ele era audacioso. Geralmente ele escrevia, muitas das cartas que ele escreveu, ele estava na prisão. Por isso ele precisava ser audacioso para levar a palavra, para convencer as pessoas daquilo que precisaria ser feito. E ele diz: rogo a vocês que quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer, para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Ou seja, a gente deve proceder segundo os padrões de Deus, a exemplo de Deus. E muitas vezes a gente é orgulhoso, a gente quer mostrar que é a gente que sabe, quando na verdade a gente precisa levar aquilo que é a verdade e não aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita que é verdade, mas o que realmente é verdade. Ele diz assim na sua carta: pois, embora vivamos como homens, não lutemos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ele fala: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Ou seja, aqueles nossos pensamentos que nos tiram dos nossos eixos, aqueles nossos pensamentos que não provêm de Deus, a gente precisa manter cativo, manter preso, jogar fora, para que seja ressaltado em nós aquilo que provém de Deus. Ele fala também: não quero que pareça que estou tentando amedrontá-los com as minhas cartas, pois alguns dizem, aqui que entra a questão da crítica, alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona e a sua palavra é desprezível. O próprio Paulo falou dessas críticas, ele sabia que essas críticas existiam, mas isso não fez com que ele parasse aquilo que ele
tinha que fazer. Isso não fez com que ele desistisse, com que ele se sentisse ou amedrontado ou ameaçado. Ele continuou firme e forte naquilo que ele tinha que fazer, apesar das críticas. Porque as críticas sempre irão existir. Não importa o que a gente faça. Paulo, que fez um trabalho tão incrível, sofreu críticas, inclusive de alguns dos seus amigos mais próximos ou de pessoas que estavam ajudando ele na obra. E ele fala: saiba que tais pessoas, saibam tais pessoas que aquilo que somos em carta, também quando estamos ausentes, seremos em atos quando estivermos presentes. Ou seja, a gente não pode ter coragem de se manifestar somente quando a gente está sozinho, ou por meio de um e-mail, ou somente na rede social. A gente precisa ser a mesma pessoa em todos os ambientes, seja presencial ou seja por meio de outras formas de comunicação. A gente não pode se esconder por meio de um comentário, por exemplo, um comentário que a gente não se identifique, anônimo. A gente precisa estar convicto daquilo que a gente está falando e assumir aquilo, seja por carta, por rede social ou presencialmente. A gente precisa ter convicção do que aquilo está falando, que a gente está falando é a verdade. E ele fala também: nós não devemos nos gloriar além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera da ação que Deus nos confiou. Ou seja, a gente não precisa e não deve ser orgulhoso, achando que é a gente que faz as coisas. Muitas vezes a gente é mero instrumento de Deus. Por isso a gente não deve se vangloriar, porque é Deus que nos dá a força e o poder para que a gente faça. A gente não é nada sem Deus. Então, não importa o que a gente vai fazer, ele fala: contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Ou seja, tudo aquilo que a gente só faz porque Deus nos permite fazer. Por isso a gente não pode ser orgulhoso. E quando a gente recebe uma crítica e a gente se deixa ferir por aquilo, a gente está se deixando levar pelo nosso orgulho, pelo nosso ego. Porque aí é o nosso ego que fica ferido. E se a gente abandonar uma caminhada importante, algo que a gente está fazendo com todo amor, com todo carinho, que é por honra e glória de Deus, por causa de uma crítica, significa que a nossa fé não está o suficiente, a nossa convicção daquilo que a gente está fazendo não está sendo boa o suficiente, porque não importa o que a gente faça, sempre haverá crítica. A gente nunca vai contentar todo mundo. Nem Jesus, que foi perfeito em tudo, em ações, em palavras, em presença, em missão. Nem ele conseguiu conquistar a todos. Mas nada, não importasse quantas críticas recebesse ou quanta dor ele fosse sentir, ele continuou firme na sua missão e no seu propósito. Por isso, se você recebeu crítica, ou se vai receber crítica ainda, continue firme na sua missão. Não desvie os seus olhos de Deus. Segue firme no seu propósito. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus, curte esse vídeo, se inscreve neste canal e compartilha, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outra pessoa. E onde se edifica, Jesus fica. Tenham todos um dia abençoado por Deus e lembre-se que o momento com Deus deve estar no cabeçalho da nossa lista de tarefas todos os dias. Fiquem com Deus e até amanhã.